do Senhor, professores, aqui estou mais uma vez para apresentar com muita alegria a pré-aula da Revista dos Primários da CPAD, segundo trimestre do ano de 2026. Neste trimestre, nós estamos apresentando ou aprendendo os ensinamentos de Deus. E na lição passada, nós aprendemos sobre obedecer e agradecer. Então, na lição de hoje, a lição de número 4, ela tem por título Deus me ensina sobre os juízes. Vamos encontrar sobre essa história no texto de referência no livro de Juízes, no capítulo 4. E, como sempre, eu deixo uma sugestão relacionada com o tema da lição. A sugestão de corinho de hoje é sobre Débora, a juíza corajosa de Deus, do grupo Dó, Ré, Mi, Fá da Fé. Inclusive, essa será a personagem principal da lição de número 4. Então, eu te convido a pegar o seu bloquinho de anotação e a sentar aí no seu sofá ou na beirada da mesa aí para anotar todos os acréscimos que eu deixo aqui na lição. Aproveite e já deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui toda semana. Quando você comenta, você gera engajamento e mostra para o algoritmo do YouTube que o conteúdo desse vídeo é relevante e assim o algoritmo envia esse vídeo para mais pessoas. Então já deixa o seu like aí e bora para a lição. No Palavra do Mestre, nós temos o seguinte texto. Nessa lição, abordaremos os cuidados de Deus com o seu povo ao lhes prover juízes para ajudá-los. Pense em alguém que a inspira pelo bom testemunho de fé e sabedoria. Seja quem for, uma coisa as pessoas inspiradoras têm em comum. E que coisa será essa? Todas têm falhas e limitações. Isso não é para desanimá-lo, ao contrário, é para te motivar ainda mais a dar continuidade ao trabalho que o Senhor tem colocado em suas mãos. Então já fica essa dica aqui para você, professor, que tem lecionado aí para os primários ou para outra classe, faixa etária de idade. Afinal, a despeito de nossas imperfeições, o Senhor Deus escolhe nos usar. Você mesmo é uma referência para os seus alunos, independente de seus defeitos. Contudo, aqui também fica a reflexão. Por melhor que sejam os exemplos que tenhamos, nunca podemos deixar de olhar e nos espelhar primeiramente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sejamos, pois, acima de tudo, imitadores de Cristo. Como diz as Escrituras, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa referência está em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 1. E qual é o objetivo da nossa lição de hoje? Que o aluno entenda que não devemos seguir maus exemplos, mas permanecer fiéis ao Senhor. Então, aqui é importante você, professor, dizer que os exemplos negativos que encontramos em alguns textos das Sagradas Escrituras é um registro deixado por Deus como uma advertência para que nós não repitamos em nossa caminhada de fé. Amém? Agora, o que diz o nosso ponto central? Quando damos bom exemplo de fé e obediência, o Senhor opera milagres e nos abençoa sobremaneira. Exatamente. O ponto central é uma referência ou é uma reflexão teológica e motivacional comum no contexto cristão, que liga a atitude humana
intervenção divina. Então, liga a atitude humana à intervenção divina. Ela sugere que viver de acordo com os princípios bíblicos não é apenas uma obrigação, mas um caminho para experimentarmos o sobrenatural, para vivermos o extraordinário, graças a Deus. Então, agora nós vamos à dica para iniciar a nossa aula. Reserve um momento de intercessão pelos seus pequeninos e suas famílias. Peça ajuda e sabedoria ao Senhor para vencer cada desafio sem deixar de lado a missão que Ele a confiou ou nos confiou. Organize bem a sua sala e todo o material que será utilizado durante a sua aula com antecedência. Então, durante essa semana, você já organiza aí tudo aquilo que você vai precisar para utilizar na aula. Selecione previamente os cânticos do dia e ensine à classe como devemos adorar e oferecer o nosso louvor ao Senhor com o nosso melhor. E aqui eu sempre digo que às vezes não dá tempo de cantar, mas é bom que se leve ao menos um louvor. Previamente, pesquise imagens atuais do país, destacando no carimbo da lição e compartilhe sucintas informações sobre a Igreja do Senhor e a evangelização no local. Então, é o que eu faço sempre aqui, trazendo um resumo do país sugerido pela lição. Transforme a chegada das crianças em um momento repleto de alegria, carinho e palavras abençoadoras. E com entusiasmo, realizem as atividades do plano de frequência, parabenize os alunos assíduos e frise que a presença de cada um agrada muito a Deus. Então, é importante fazer esse elogio e incentivá-los a estar presente em todas as aulas. Peça a um voluntário que ore e recolha as ofertas, lembrando que esse momento também é especial, porque é um momento de adorarmos a Deus com as nossas ofertas. E se houver tempo hábil, você pode cantar corinhos que falem sobre o ato de ofertar. Então é o que eu digo, já teve comentários aqui que tem lugares que não dá para cantar, mas aquele que der para cantar, leve apenas uns 2 louvores. Professor, não esqueça de incrementar o cantinho da sala na biblioteca, um cantinho sugerido na primeira lição desse trimestre, onde nós falamos que as crianças podem levar fichas com palavras, igual na lição de hoje será sobre os juízes. Então pode levar Juízes, Débora e o Antigo Testamento, deixar que as crianças percebam quais são as novidades no espaço e ao identificarem, explique que a lição de hoje está localizada no Antigo Testamento e a personagem principal dessa lição é a juíza Débora. Então, tá aí as dicas para iniciar a sua aula. Agora nós vamos para o nosso Memória em Ação. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Esse versículo está em Salmos 1 e verso 1 na parte A. Como eu sempre faço, deixo uma aplicação pessoal aqui, uma explicação sobre o versículo, e a explicação que eu deixo é esta, que essa passagem de Salmos 1, versículo 1, na nova tradução da linguagem de hoje, destaca a felicidade genuína como fruto de uma conduta seletiva, evitando conselhos ímpios e más companhias. O texto reforça a importância de separar-se da influência de quem ignora a Deus para encontrar verdadeira satisfação na sua lei. Então, leve para a sua turma essa explicação, explique para eles que Deus tem pessoas felizes quando se dedicam às coisas do Senhor. E para a memória em ação, a gente sempre deixa uma dica aqui para memorizar esse versículo. Escreva o versículo em um quadro ou lousa, dividindo em duas partes. Dividindo-o em 2 partes. Divida também a turma em 2 grupos, pode ser lado esquerdo e lado direito, ou meninas versus meninos. Incentive
cada grupo a ler a sua parte do versículo em alto e bom som, conforme você solicitar. Em seguida, vá apagando uma palavra de cada parte, do lado ao lado, em cada parte ao lado, o versículo até apagar tudo completamente. Então, vai escrever os 2 versículos e vai ir apagando de vez, uma após vez. E em seguida, troque as partes entre os 2 grupos e faça o mesmo. Vá pontuando ou tirando pontos conforme alguém do grupo acertar ou errar algo. Então, errou uma palavra que não está no versículo, menos um ponto. Acertou, um ponto. A ideia é que todos consigam recitar o versículo inteiro sem precisar ler. Então, tá aí a dica para memorizar o versículo. Ao final, explique que na lição de hoje aprenderemos a história de uma pessoa corajosa que não se deixou levar pelos conselhos dos maus e nem seguiu os exemplos ruins das pessoas que viviam ao seu redor. Então, isso é muito importante. Frise que ela foi muito usada e abençoada por Deus, porque era obediente ao Senhor. Então, na lição passada, nós aprendemos sobre obedecer, sobre obediência e gratidão. Que mesmo em meio às pessoas desobedientes, ela conseguiu permanecer obediente. Agora nós vamos para o nosso projeto missionário. A missão dessa semana é orar pela Argentina. A Argentina é um país localizado na América do Sul, ocupando grande parte da região sul do continente. Ela faz fronteira com vários países. E que países são esses? Faz fronteira com o Chile, Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai. A sua posição geográfica é estratégica e rica em diversidade natural. E com regiões que vão desde as montanhas, como a Cordilheira dos Andes, até vastas planícies. Então, está aí a geografia aí na vida de cada um de nós. A capital da Argentina é Buenos Aires, uma cidade conhecida por sua cultura vibrante, arquitetura europeia e importância econômica e política. Então, ela é muito importante e é bastante conhecida. O idioma oficial do país é o espanhol, falado pela grande maioria da população argentina. A bandeira da Argentina é composta por 3 faixas horizontais, 2 azuis, que são a superior e inferior, e uma branca no centro, onde está o Sol de Maio, símbolo da liberdade e independência do país. Então está aqui essa linda bandeira, você pode levar como atividade para as crianças colorir. Um dos monumentos mais importantes da Argentina é a Casa Rosada, sede do governo nacional, inclusive é a sugestão da nossa lição também. Ela fica localizada em Buenos Aires, ela é o local onde o presidente exerce suas funções e também palco de momentos históricos, discursos e manifestações populares. Então, vou deixar aqui também essa imagem linda aqui da Casa Rosada, que representa a autoridade política e a história do país, sendo um símbolo forte da identidade nacional argentina. Veja que monumento maravilhoso. E agora nós vamos falar sobre a religião do país, que é um dos focos aqui do canal. Falar como é a religião. Segundo a pesquisa, a maioria da população argentina se declara cristã, principalmente entre católico, devido à forte influência histórica da Igreja Católica no país. No entanto, há também presença de evangélicos e outras religiões, além de pessoas sem religião. Então, todo relato que trazemos aqui sempre vai ter essa porção que não segue nenhuma religião. Quanto à perseguição aos cristãos, a Argentina é considerada um país com liberdade religiosa. Não há perseguição sistemática aos cristãos. E às vezes você está perguntando aí o que quer dizer essa perseguição sistemática.
O que significa? Perseguição sistemática significa que, embora possam ocorrer incidentes isolados, hostilidades ou problemas pontuais contra um indivíduo ou grupo, não existe uma campanha organizada, contínua, planejada ou institucionalizada com o objetivo de perseguir, oprimir ou prejudicar os cristãos. Então, isso se resume em: as pessoas têm o direito de professar ou de praticar sua fé livremente, embora, como em muitos lugares, existem desafios culturais e espirituais a enfrentarem. Então, qual é o pedido de oração que nós faremos, ou qual é a oração que faremos pelos argentinos? Oremos pela Argentina para que Deus fortaleça as famílias, levante líderes justos e traga um avivamento espiritual abençoado ao coração dos argentinos, restaurando vidas em toda a nação. Agora, então, nós vamos entrar para o Explorando a Bíblia, que é a nossa história. O Explorando a Bíblia de hoje está no livro de Juízes, no capítulo 4. O livro de Juízes, capítulo 4, narra a libertação de Israel da opressão de 20 anos do rei cananeu chamado Jabim, liderada pela profetisa e juíza Débora e o comandante Baraque. Então, Deus utiliza Débora para convocar Baraque, resultando na derrota do exército de Sísera e, por fim, na morte de Sísera pelas mãos de uma mulher. Então, Deus sempre usa também as mulheres. E qual era o nome dessa mulher? O nome dela é Jael. Vamos à história completa? Inicia a história perguntando aos seus primários: vocês lembram a história da aula passada? Dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra prometida apenas. E aí, diga para ele, quantos que tiveram fé que o Senhor cumpriria a sua promessa? Aguarde para que eles respondam. Vamos ver se eles se lembram. E diga isso mesmo, apenas 2. Você lembra o nome deles? Ouça-os com atenção e diga muito bem. O nome deles é Josué e Calebe. Depois que Moisés partiu para o Senhor, foi Josué quem liderou os filhos, aqueles que murmuraram, para tomarem posse de Canaã. E que maravilha! O Senhor cumpriu a sua promessa. Mas será que o povo israelita também cumpriu a deles? De ser fiel e de adorar somente ao Senhor, o único Deus? Vamos descobrir se eles foram fiéis às suas promessas, porque Deus sempre é fiel às promessas que Ele faz ao povo que Ele nos faz. A Bíblia diz que o povo que habitava em Canaã não conhecia o Senhor. Eles serviam a falsos deuses e faziam muitas coisas erradas. Depois que Josué morreu, o povo se desviou e começou a seguir os maus exemplos dos que viviam ao seu redor. Você conhece pessoas assim que imitam as coisas erradas que os colegas ou que aqueles que vivem à sua volta fazem? Isso é muito ruim, não é mesmo? Deus, então, levantou juízes, líderes dentre as 12 tribos de Israel, a fim de ajudar o povo a resolver as suas dúvidas, mas especialmente a fim de ajudá-los a se manter fiéis ao Senhor. Mas, ao invés dos israelitas darem bom exemplo, bom testemunho, ensinando as pessoas daquela terra que eles haviam tomado posse ali, sobre o único Deus verdadeiro, eles é que começaram a seguir os seus maus exemplos, entristecendo muito ao nosso Senhor.
Então, em vez deles influenciar o povo, eles estavam sendo influenciados. Por isso, como consequência de sua infidelidade, Deus permitiu que um rei perverso e mau, chamado Jabim, e o seu comandante, chamado Císera, os derrotassem. Vejam na figura 4.1, lembra que Moisés já tinha alertado o povo a respeito das consequências da desobediência às ordens de Deus? Pois é, eles escolheram desobedecer e sofreram muito, muito na mão daquele homem mau. Jabim tinha 900 carros de ferro em seu forte exército. E a Bíblia nos conta que durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade, até que este pediu socorro ao Senhor. Então o povo, cansado de sofrer, de ser maltratado, pediu socorro ao Senhor. Naquele tempo, a juíza dos israelitas era a profetisa Débora. Vejam na figura 4.2. Na região montanhosa de Efraim, Débora se sentava debaixo de uma palmeira e os israelitas iam até ela para que ela julgasse as suas causas, as questões que eles traziam. A Bíblia nos conta que o Senhor ouviu o pedido de socorro do seu povo e falou com Débora. Vemos aqui na figura 4.3 que ela então mandou chamar Baraque para dar a ele uma importante missão. Que missão era essa? O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. E que ordem é essa? Escolha 10.000 homens e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Císera, o comandante do exército de Jabim, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferros e soldados, mas eu farei com que você vença. Vocês que estão assistindo esta aula, o que vocês fariam? Teriam coragem? Vocês iriam ter fé? Ficariam com medo ou enfrentariam aquele exército, cumpririam aquele chamado de Deus? Não tenha problema sentir medo ou ter dúvidas, não é verdade? O importante é agir com fé e obediência a Deus, mesmo diante desse sentimento de medo, né? Baraque sentiu medo e respondeu à profetisa Débora assim: só irei se você for comigo. Então ele ficou com medo, mas ele não deixou de obedecer a ordem, mas ele impôs, né? Se você não for, eu também não irei. E ela disse: está bem, eu vou com você, mas não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor, Deus, entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então, ela disse, eu vou, mas as honras da vitória será de uma mulher. Então, quando o exército de Israel estava se posicionando com Débora e Baraque no Monte Tabor, o rei Jabim soube e enviou seus poderosos exércitos contra eles. Então, o exército do rei Jabim era um exército forte, tinha carros de ferros. Mas a Bíblia nos conta que Débora disse, vá, porque o Senhor lhe dará a vitória. O Senhor está com vocês. Tem incentivo melhor do que esse? Então, Baraque desceu do Monte Tabor com seus 10.000 homens. E o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Císera. Vemos aqui na figura 4.4 que ele desceu do seu carro e fugiu a pé, mas todo o seu exército foi destruído. Ninguém escapou. Imagina, com a bênção e a ajuda do Senhor, os israelitas venceram a batalha. Glórias a Deus! Esse é o nosso Deus, Deus poderoso, que quando promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que Císera, que havia fugido, foi morto por uma corajosa mulher chamada Jael, como a profetisa Débora havia dito. O povo aprendeu que não deve seguir maus exemplos e, mais uma vez, viu que quando o coração é fiel a Deus,
Com fé e obediência, ele opera milagres, livra do mal e abençoa sobremaneira. Glórias a Deus, que bênção. A Bíblia também conta histórias de outros juízes que o Senhor levantou para ajudar o seu povo. Nem todos foram fiéis e corajosos como a profetisa Débora, mas aqueles que foram obedientes também tiveram grandes vitórias. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar com essa história? O que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que Deus sempre honra quem é fiel à sua palavra e não se deixa levar pelos maus exemplos. Assim como a juíza Débora, Deus pode usar você para ser um exemplo de pessoa corajosa e obediente ao Senhor, que alcança vitórias em meio a essa geração. Então, aqui está a conclusão. E eu deixo uma das atividades. Atividade número 1. Pinte apenas os nomes próprios que aparecem na lição de hoje. Aqui estão as palavras: exército, Jabim, profetisa, Débora, Baraque, Débora e Baraque. Aguarde alguns minutos e depois corrija colorindo com eles, caso eles tenham alguma dificuldade de executar essa atividade. A resposta para essa atividade, então, é os nomes próprios que existe aqui é Jabim, Débora e Baraque. Atividade número 2. Ligue as afirmativas às pessoas correspondentes. Quem são as pessoas? A profetisa Débora, o povo de Israel, Baraque e Jabim. As afirmativas são: a primeira, obedeceu a Deus, mas pediu que a juíza o acompanhasse à batalha. Essa história está ligada a quem? Essa ação está ligada a Baraque. A segunda, profetisa e juíza fiel a Deus que conduziu o povo à vitória. Quem foi essa profetisa corajosa aí? Foi Débora. A terceira, rei que maltratou o povo de Deus por 20 anos. Rei Jabim. A quarta, desobedeceu a Deus, imitando exemplos errados de seus vizinhos. Então, quem imitou o erro dos vizinhos? O povo de Israel. Então, a primeira está relacionada com Baraque. A segunda está relacionada com Débora. A terceira está relacionada com Jabim. E a última está relacionada com o povo de Israel. Então, aqui está a atividade número 2, corrigida. Agora, nós vamos para a atividade de número 3. Atividade número 3. Na lição de hoje, aprendemos sobre uma profetisa e juíza fiel a Deus. Utilize as vogais corretas para completar o nome dela. Aqui estão 3 consoantes e 3 lacunas. Aguarde eles completarem e depois corrija. A resposta vai ficar assim: o nome da profetisa e juíza fiel a Deus é Débora. Isso aí, então está corrigida a atividade. A dica para o encerramento: encerre a aula incentivando os primários a contar os seus responsáveis o que aprenderam com a história de hoje. Então, fale com eles para chegar em casa, contar para o seu papai, vovó, o tio. E, na sequência, ore com a classe, despeça-se de cada um carinhosamente, incentivando a retornar na próxima aula, onde nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem por título Deus me ensina a ter um coração sincero. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a Deus pela vida de vocês que ficaram até o final. Mando um beijão no coração de vocês, um forte abraço.
Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para você receber a próxima aula. Tchau, tchau, te espero lá.